Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nessa manhã de quarta-feira. Hoje no direito digital, uma falha gigante na infraestrutura de nuvem derrubou serviços pelo mundo. E no sistema financeiro, o Banco Master entrou em liquidação extrajudicial e o controlador foi preso. No administrativo, o TJDF decidiu que servidor mentalmente incapacitado não pode ser punido por infração disciplinar. E no trabalho, o TRT Minas Gerais condenou uma igreja por exigir vasectomia de pastor e reconheceu vínculo de emprego. E no Constitucional, uma nova lei proibiu linguagem neutra na administração pública e já abriu espaço para disputa no STF. Mas como vocês sabem, antes da gente partir para as notícias, eu quero ler o comentário aqui de Vinícius Veloso. Ele disse assim: bom dia, foi mais forte do que eu, tive que indicar a Lolera para os alunos onde trabalho e para familiares. Agora a Lolera está ganhando terreno na cidade onde mora. É isso aí, Vinícius. Inclusive, queremos a cidade inteira e não só um pedacinho, hein? Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. A gente já começa falando de direito digital, que é um assunto que está sendo bem falado por aqui. Provavelmente você também passou por essa instabilidade para acessar alguns sites. Uma falha massiva na infraestrutura da Cloudflare derrubou ou deixou instáveis serviços como o X, ferramentas da OpenAI e aplicações ligadas à Amazon, e reacendeu um debate importante no direito digital. A pane de caráter sistêmico mostrou o grau de dependência de empresas e usuários em relação a provedores internacionais de nuvem e expôs possíveis lacunas contratuais em modelos baseados em Service Level Agreements, o famoso SLAs. Quando múltiplas plataformas essenciais param tudo ao mesmo tempo, surgem prejuízos por interrupção de serviços, perda de produtividade, falhas operacionais e impacto reputacional. Os contratos de nuvem costumam trazer cláusulas de limitação de responsabilidade, mas a eficácia delas precisa ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, do Marco Civil da Internet e de decisões que consideram abusiva a exoneração total do fornecedor por falhas na prestação do serviço. Entra em cena também a discussão sobre caso fortuito e força maior. Em ambiente digital, essas excludentes são interpretadas de forma mais restrita, sobretudo quando o provedor tem controle sobre a arquitetura tecnológica e poderia mitigar riscos com redundância, plano de continuidade e monitoramento. A forma como o incidente é comunicado ao público, inclusive quanto à transparência sobre causas e impactos, também pode ser questionada sob o ângulo do dever de informação. Pelo prisma da LGPD, a indisponibilidade não é automaticamente um vazamento de dados, mas uma interrupção prolongada pode elevar riscos à integridade ou à confidencialidade das informações e exigir a avaliação do controlador sobre eventual comunicação à ANPD e aos titulares. Para empresas que usam nuvem como base do negócio, e-commerce, fintechs, escritórios, startups, o episódio reforça a necessidade de revisar SLAs e o limite da responsabilidade, pensar em planos de contingência e governança digital e avaliar também riscos de litígios em massa envolvendo consumidores. Em síntese, a pane global mostra que a infraestrutura digital é vulnerável e que os efeitos desses incidentes ultrapassam o campo técnico, alcançando diretamente o contencioso e a assessoria jurídica. Inclusive, Laísa, na manhã de terça-feira eu senti muitos problemas aqui no navegador e em vários sites. Será que o pessoal de casa também sentiu? Eu acredito que sim, viu? O ChatGPT estava fora do ar, eu tentei também emitir uma nota fiscal nessa terça-feira e eu não consegui. E você aí, comenta, também viu essa instabilidade? Você, advogado, você já pensou aí em aumentar em até 75% a margem do seu escritório com receita recorrente e não só com causa solta pingando? É isso que o modelo de contrato de partido pode destravar. A verdade, pessoal, é que a maior dor das empresas hoje é gestão contratual. Prazos perdidos, renovações automáticas e cláusulas que ninguém revisa. Poucos contratos passam por um advogado e essa bagunça é responsável por grande parte das disputas. Com a Contractor, seu escritório vira parceiro estratégico, oferecendo PBO jurídico, gestão contínua de contratos, mais atuação recorrente, apoiado em plataforma e metodologia
fontes já testadas. Você deixa de apagar incêndio e passa a vender acompanhamento permanente. Isso gera previsibilidade para você e segurança jurídica para o cliente. Quer entender como trazer o contrato de partido para o seu escritório? Clica no link na descrição e veja como a parceria com a Contractor pode levar sua receita para outro nível. Bora voltar com as nossas notícias com direito bancário e sistema financeiro. O Banco Central decretou, em 18 de novembro de 2025, a liquidação extrajudicial do Banco Master, retirando a instituição do Sistema Financeiro Nacional e transferindo sua administração para um liquidante nomeado pela autarquia. A medida, prevista na legislação bancária para casos de graves irregularidades, risco sistêmico ou insolvência, foi acompanhada da determinação de indisponibilidade dos bens de administradores e ex-administradores, após o BC apontar comprometimento da situação econômico-financeira do banco e ausência de condições para continuidade das atividades. Paralelamente, a Polícia Federal deflagrou a operação que levou à prisão preventiva do controlador do banco, Daniel Bueno Vorcaro. As investigações envolvem suspeitas de gestão fraudulenta, emissão irregular de títulos de crédito e participação em organização criminosa. Segundo as informações divulgadas, parte das apurações gira em torno da suposta fabricação de contratos para justificar operações financeiras de grande volume, em alguns casos em conjunto com outras instituições, o que teria gerado prejuízo bilionário e fundamentada a atuação simultânea das esferas administrativa e penal. Com a liquidação, clientes e investidores do Banco Master passam ao regime especial aplicado à massa liquidanda. O fundo garantidor de créditos deve ressarcir depósitos e investimentos cobertos até o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, enquanto valores superiores a esse teto são habilitados como créditos a serem verificados e, se possível, pagos no curso da liquidação, um procedimento que tende a ser mais lento e incerto. Entre as consequências jurídicas apontadas estão a suspensão das obrigações fora do regime de resolução, a possibilidade de ações individuais ou coletivas de credores com valores acima da cobertura do FGC e o avanço das investigações criminais sobre a gestão e a emissão de instrumentos financeiros potencialmente fraudulentos. E aí, Laísa, quais são os critérios definidos por lei para o Banco Central decretar liquidação extrajudicial e quais os impactos dessa medida para credores e para a atuação da PF em investigações de fraudes? Além disso, quais responsabilidades civis e societárias, inclusive desconsideração da personalidade jurídica, podem recair sobre o controlador de um banco liquidado por atos fraudulentos? Quem responde pra gente no episódio de hoje é o Indalécio Rocha, advogado especialista em direito bancário e reestruturação de empresas, sócio fundador da Indalécio Rocha Advocacia, professor universitário e doutorando em filosofia na UFPR. Então, pessoal, vamos lá. A liquidação extrajudicial do Banco Master é uma medida bastante séria tomada pelo Banco Central. Ela não acontece só por um detalhe técnico ou, por exemplo, por uma multa que o banco deixou de pagar. A liquidação só é decretada quando a instituição apresenta problemas tão grandes, tão sérios, graves, que pode colocar em risco o dinheiro das pessoas ou a própria estabilidade do sistema financeiro. É isso que está previsto, por exemplo, na Lei 6.024 de 74. O Banco Central só toma essa decisão quando ele percebe irregularidades graves, por exemplo, suspeita de fraude, gestão irresponsável, prejuízos que colocam o banco perto de da insolvência, ou situações que podem até afetar outros bancos. Quando esse tipo de coisa acontece, o Banco Central tira imediatamente o controle das mãos dos donos do banco e acaba colocando com um profissional que é indicado por ele, pelo Banco Central, que é chamado de liquidante, que acaba assumindo todo o controle do banco a partir dali. Na prática, o banco deixa de funcionar e começa um processo que a gente pode chamar aqui de desmontagem organizada do banco. E aqui vem a parte que mais preocupa o público, os credores e os clientes principalmente. O que acontece com eles? Para ficar mais fácil, daqui para frente ninguém mais pode, por exemplo, correr sozinho atrás do seu próprio dinheiro. Todas as ações individuais na justiça ficam paradas. É mais ou menos quando você chega num lugar, está muito cheio e alguém diz assim, ó, agora todo mundo entra na fila. Ou seja, existe um tipo de ordem para analisar quem tem direito a receber, o quanto pode receber, e isso meio que evita que um credor acabe passando na frente do outro, ou que, por exemplo, falte dinheiro
para realmente quem tinha algum tipo de prioridade. Esse sistema ele evita o que a gente acaba chamando de corrida bancária, que é quando cada pessoa tenta salvar o seu dinheiro meio que individualmente, o que acaba às vezes gerando um caos maior ainda. Por isso tudo é centralizado no processo que a gente chama de liquidação, para garantir um máximo de organização e transparência no processo de pagamento para os credores e no trato com os clientes. Outro ponto que gera dúvida é sobre a Polícia Federal. O que a Polícia Federal tem a ver com isso? É simples. O Banco Central cuida das regras administrativas, o funcionamento do banco, solvência, irregularidades internas, e já a Polícia Federal entra quando há algum tipo de suspeita de crime, como fraude, lavagem de dinheiro, desvio de recursos ou até mesmo crimes contra o sistema financeiro. Obviamente, eles não competem entre si, cada órgão atua no seu papel, mas frequentemente eles acabam atuando sobre os mesmos fatos, só que cada um sobre a sua própria perspectiva. No caso do Banco Master, há operações simultâneas, porque há indícios de crime e de irregularidades administrativas ao mesmo tempo. E, por fim, tem a situação do controlador do banco. Quando há indícios de fraude ou abuso, ele pode perder a proteção que a pessoa jurídica do banco proporcionava para ele. Então, isso significa que o patrimônio pessoal do controlador pode ser atingido para reparar prejuízos que o banco tenha causado aos clientes ou ao mercado. A lei acaba permitindo isso quando fica bem claro que o empresário acabou utilizando do banco de forma irregular ou contrária à lei. E, obviamente, além disso, caso esse contexto fique muito claro, ele pode responder civil e criminalmente por esses danos causados para os clientes e para o mercado. Então, em resumo, no caso do Banco Master, o Banco Central usa a liquidação para proteger o sistema, os credores acabam entrando numa fila organizada para evitar desespero e desigualdade na hora de pagar, a Polícia Federal investiga possíveis crimes e o controlador pode ser responsabilizado civil e criminalmente com o próprio patrimônio. É isso, pessoal. Obrigado por ouvirem até aqui. Eu sei que é um tema pesado, mas importante para entender como o sistema financeiro funciona e como essas decisões impactam todo mundo, não só quem é da área. Então, qualquer dúvida que surgir, eu fico à disposição para explicar melhor ou aprofundar algum ponto. Agradeço novamente pela atenção e até a próxima. Bora falar de direito administrativo e processo disciplinar. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consolidou o entendimento de que o servidor público que, no momento da infração disciplinar, estava com a capacidade de compreensão totalmente comprometida por transtorno mental, não pode sofrer sanção administrativa. No caso analisado aqui, laudo pericial demonstrou que o servidor padecia de doença mental ou transtorno psíquico grave, que afetava sua capacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de se autodeterminar conforme esse entendimento. A jurisprudência de referência afirma que, se a falta é cometida durante o surto psicótico, com incapacidade total de compreensão, não cabe punição disciplinar, em analogia à inimputabilidade prevista no direito penal. A fundamentação jurídica se apoia em princípios constitucionais e no regime disciplinar dos servidores, que exigem respeito ao devido processo legal, ao princípio da culpabilidade e à comprovação da capacidade plena do agente no momento do fato. Assim como no direito penal, a incapacidade total afasta a sanção por ausência de elemento subjetivo para responsabilização. No âmbito administrativo do Distrito Federal, normas e manuais de processo disciplinar já prevêem que não se aplica penalidade ao servidor que, na data da infração, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato, ou de se determinar de acordo com esse entendimento, exigindo-se prova técnica idônea, em regra, perícia médica, analisada em conjunto com os demais elementos do processo. Para a administração pública, esse entendimento reforça a necessidade de cautela em processos disciplinares que envolvam servidores com histórico de transtornos mentais. É preciso considerar não apenas a materialidade do ato, mas também a capacidade do servidor no exato momento da ocorrência. Comprovada a incapacidade total, a autoridade administrativa deve afastar qualquer penalidade disciplinar e pode adotar medidas alternativas previstas no regime estatutário, como licença para tratamento de saúde, readaptação ou aposentadoria por incapacidade. O entendimento também garante proteção aos direitos fundamentais de servidores acometidos por doenças psiquiátricas, evitando punições por atos praticados sem plena consciência e reconhecendo os limites do poder sancionador da administração. E vamos agora com o direito do trabalho. A 11ª turma do TRT da Terceira Região manteve a condenação de
de uma igreja evangélica de Belo Horizonte ao pagamento de R$ 95 mil a um ex-pastor que, segundo o processo, foi compelido a realizar a vasectomia para permanecer no cargo e confirmou o vínculo de emprego. Nos autos, ele relatou ter sido pressionado a fazer o procedimento antes dos 30 anos, sob pena de punição por indisciplina ou rebaixamento funcional. Testemunhas, também pastores, confirmaram que a prática era comum, com cirurgias custeadas e organizadas pela igreja para ministros solteiros prestes a se casar. E um laudo médico atestou a zoospermia, confirmando a vasectomia. Para o relator, desembargador Antônio Gomes de Vasconcelos, as provas mostraram violação direta a direitos constitucionais ligados ao planejamento familiar, à autonomia reprodutiva, à dignidade da pessoa humana e à liberdade individual. A exigência de esterilização foi enquadrada como ingerência grave e ilícita na esfera íntima do trabalhador, geradora de dano moral indenizável, e o valor de R$ 95 mil foi considerado proporcional à gravidade da conduta e ao porte econômico da instituição. Quanto ao vínculo, o tribunal destacou que o pastor foi admitido formalmente em 2005. Ele recebia salário, cumpria metas de arrecadação, tinha agenda controlada, seguia orientações de superiores e administrava ofertas, o que caracterizou subordinação e integração à estrutura da igreja como empregadora. Do ponto de vista jurídico, o acórdão reafirma 3 diretrizes. Organizações religiosas podem ser consideradas empregadoras quando presente subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. A liberdade religiosa não autoriza violar direitos fundamentais, especialmente integridade física, autonomia reprodutiva e dignidade. E imposições que interfiram na esfera privada e corporal do trabalhador configuram ato ilícito, sujeitando a instituição ao dever de indenizar. O processo, porém, permanece parcialmente suspenso em razão de discussões pendentes no TST e no STF sobre critérios relativos ao adicional de transferência provisória, outro ponto tratado na ação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.263 de 2025, que cria a Política Nacional de Linguagem Simples e proíbe o uso de linguagem neutra na administração pública em todos os níveis, federal, estadual e também municipal. A norma determina que órgãos e entidades utilizem apenas flexões de gênero e número reconhecidas pelas regras gramaticais e pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, vedando termos como todes, elo e semelhantes em atos, documentos, sites, formulários, campanhas e demais comunicações oficiais, inclusive em instituições de ensino públicas, com necessidade de revisão de manuais e treinamento de servidores. Do ponto de vista constitucional, o texto abre um campo relevante de debate. O governo vincula a Lei de Acessibilidade Comunicacional e Simplificação da Linguagem do Estado, em linha com o direito de acesso à informação. Por outro lado, já se prevê judicialização da vedação específica à linguagem neutra, com argumentos de violação à liberdade de expressão, liberdade acadêmica, igualdade e proteção de identidades de gênero não binárias, além de questionamentos sobre a extensão da lei federal ao detalhar padrões linguísticos para estados e municípios, o que pode ser alegado como invasão de competência e afronta à autonomia federativa. O tema dialoga diretamente com o precedente do Supremo Tribunal Federal, que, em 2023, declarou inconstitucional uma lei estadual que proibia linguagem neutra em escolas e concursos, por entender haver violação a direitos fundamentais e a repartição de competências. A nova lei federal, embora tenha foco em linguagem simples e comunicação oficial, pode ser alvo de ação direta de inconstitucionalidade, especialmente na parte que veda novas formas de flexão em todo o setor público. Para a advocacia e para a gestão pública, abrem-se frentes de atuação em consultoria para adequação de comunicação institucional, ações individuais ou coletivas em defesa de grupos afetados e controle de constitucionalidade, exigindo que procuradorias e órgãos de controle conciliem o cumprimento da nova lei política linguística com a proteção de direitos fundamentais e com a jurisprudência já consolidada do STF.
E por hoje é só. Nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que esteve ouvindo a gente nessa quarta-feira. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. Inclusive, batemos a meta de 35 comentários. Muita gente, Laísa, que nunca comentou, mas que acompanha a gente comentando pra ajudar a bater a meta. Boa, é isso aí, galera. E cravamos, né? 35 certinho. Quero agradecer a todo mundo que comentou: o Fernando, Shirley, Gisele, João, Juju, Glaudston, Josi Rodrigues, Cris, Ciborgue, Bela, Cauã, Ana, Aline, Pri, Karina, Marcela, Renato, Vinícius, Robson, Miriam, Nadine, Guilherme, Lucy, Eduardo, Bianca Martins e Gilvane. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo, bom trabalho, te vejo amanhã.